No turbulento cenário do Antigo Oriente, onde a vida era cheia de desafios e mistérios, uma história incrível aconteceu. É a história de José, um jovem que sonhava com um futuro melhor, mas que teve que enfrentar muitos problemas ao longo do caminho. Desde ser vendido como escravo pelos próprios irmãos até chegar ao grandioso palácio do faraó no Egito, a vida de José foi uma montanha-russa de emoções. Mas em meio a todas as dificuldades, ele nunca perdeu a esperança. Esta história, que é contada há séculos, nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre uma luz no fim do túnel. E, para José, essa luz veio na forma do amor e da proteção de Deus, que o guiou e o ajudou a superar cada desafio que encontrou pelo caminho. Na pequena aldeia onde José cresceu, ele era conhecido por sua gentileza e seus sonhos grandiosos. Seus irmãos, porém, viam esses sonhos como uma ameaça ao seu próprio status na família. Um dia, enquanto pastoreavam o rebanho juntos, os irmãos de José decidiram agir. Reuniram-se secretamente e planejaram uma traição cruel. Naquela tarde ensolarada, enquanto José estava distraído cuidando das ovelhas, os irmãos se aproximaram sorrateiramente. Um deles, mais velho e cheio de inveja, propôs a ideia de se livrarem de José de uma vez por todas. E assim, em meio ao verdejante campo, um plano de traição foi traçado. Quando José se aproximou, os irmãos o agarraram e o amarraram com cordas ásperas. Ele lutou, gritou, mas estava impotente diante da traição dos que ele considerava sua própria família. E então, com corações endurecidos pela inveja, eles o arrastaram até um grupo de mercadores que passava pela estrada próxima. Vendido como escravo por um punhado de moedas, José foi arrancado de sua casa e de sua família. A aldeia que ele conhecia e amava desapareceu lentamente no horizonte enquanto ele era levado para uma terra desconhecida. Assim, começou a jornada dolorosa de José, deixando para trás sua inocência e entrando em um mundo de adversidades e desafios. Após ser vendido como escravo, José foi levado para o Egito, uma terra de mistérios e maravilhas, mas também de grandes desafios. Chegando lá, ele foi entregue aos cuidados de um oficial importante chamado Potifar. A casa de Potifar era um lugar de luxo, com jardins exuberantes e servos apressados. No início, José era apenas mais um entre os muitos escravos na casa de Potifar. Mas sua determinação e integridade logo começaram a se destacar. Enquanto realizava suas tarefas diárias com diligência e zelo, ele também mostrava respeito e bondade para com todos ao seu redor. Potifar, percebendo a sinceridade e as habilidades de José, começou a confiar nele cada vez mais. Em pouco tempo, José foi promovido a uma posição de destaque na casa, tornando-se o administrador de todos os bens de Potifar. Ele supervisionava os trabalhos dos outros escravos e garantia que tudo estivesse em ordem. José não deixou que a injustiça que havia sofrido o tornasse amargo. Pelo contrário, ele viu cada dia como uma oportunidade de servir e fazer o seu melhor, confiando em Deus para guiá-lo. E foi essa atitude de fé e trabalho árduo que o levou a conquistar a confiança e o respeito de Potifar, elevando-o a uma posição de honra na casa do oficial egípcio. Apesar da confiança que Potifar depositava em José, nem tudo estava livre de problemas na casa do oficial egípcio. A esposa de Potifar, uma mulher de beleza envolvente, começou a notar a integridade e a bondade de José. Ela logo percebeu que ele era diferente dos outros escravos, e o desejo de tê-lo para si começou a crescer em seu coração. Um dia, quando José estava realizando suas tarefas na casa, a esposa de Potifar se aproximou dele com um sorriso malicioso nos lábios. Ela tentou seduzi-lo, usando todas as artimanhas ao seu alcance. Mas José, fiel aos princípios e temendo a Deus, resistiu firmemente às investidas da mulher. Furiosa com a rejeição, a esposa de Potifar tramou sua vingança. Com lágrimas fingidas e palavras distorcidas, ela acusou José de tentativa de estupro diante de seu marido. Potifar, enraivecido e sem investigar a fundo a verdade dos fatos, tomou uma decisão precipitada. Ordenou que José fosse lançado na prisão. Assim, José viu sua vida dar uma reviravolta amarga e injusta. Ele foi arrancado novamente de seu lugar de conforto e jogado em uma cela escura e úmida, longe da luz do sol que antes iluminava seus dias na casa de Potifar. Mas, apesar da injustiça e da dor, José permaneceu firme em sua fé, confiando que Deus ainda estava no controle de sua vida, mesmo nos momentos mais sombrios.
Naquela prisão sombria e silenciosa, onde as correntes ecoavam pelos corredores e os gemidos dos prisioneiros preenchiam o ar, José encontrou-se em um lugar de solidão e incerteza. Mas mesmo na escuridão, sua fé permaneceu inabalável. Ele confiou que Deus ainda estava presente, mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida. Enquanto estava na prisão, José não permitiu que a desesperança o consumisse. Ele percebeu que seus dons e habilidades ainda poderiam ser usados para o bem dos outros. Assim, quando outros prisioneiros compartilhavam seus sonhos com ele, José estava pronto para ouvir e interpretar. Entre os que buscaram a sabedoria de José estavam o copeiro e o padeiro do faraó, ambos enfrentando tormentos com sonhos misteriosos e inquietantes. José ouviu atentamente cada detalhe, confiando na orientação divina, interpretou os sonhos com precisão impressionante. Para o copeiro, José previu um retorno à sua posição privilegiada ao lado do faraó, trazendo boas notícias e alívio. Mas para o padeiro, a interpretação foi sombria, prenunciando sua sentença de morte. Esses eventos não apenas revelaram os dons extraordinários de José, mas também mostraram sua compaixão e desejo de ajudar os outros, mesmo em circunstâncias tão adversas. E foi essa atitude de bondade e confiança em Deus que abriria caminho para a próxima etapa emocionante de sua jornada. 2 anos haviam se passado desde que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro na prisão. Enquanto isso, no grandioso palácio do faraó, uma atmosfera de inquietação pairava sobre os corredores. O faraó, poderoso governante do Egito, estava perturbado por um sonho misterioso que o deixava perplexo. Noite após noite, o faraó via imagens enigmáticas e perturbadoras que nenhum de seus sábios conseguia decifrar. Os astrólogos, os magos e os sacerdotes tentavam em vão oferecer explicações, mas o enigma permanecia sem solução, lançando uma sombra sobre o reino. Foi então que o copeiro, em um lampejo de memória, se lembrou de José e de seu dom excepcional de interpretar sonhos. Ele correu para compartilhar essa lembrança com o faraó, esperando que José pudesse oferecer uma luz sobre o mistério que os afligia. Ao ouvir as palavras do copeiro, o faraó sentiu uma centelha de esperança se acender em seu coração. Ele ordenou imediatamente que José fosse trazido diante dele, ansioso para encontrar respostas para seus sonhos intranquilos. E assim, em um instante, a vida de José deu mais uma volta surpreendente. Do fundo da prisão escura e sombria, ele foi convocado para o majestoso palácio do faraó, onde um novo desafio aguardava e um destino extraordinário começava a se desdobrar. Quando o copeiro se lembrou de José e de seu dom para interpretar sonhos, uma faísca de esperança acendeu no coração do faraó. Ele ordenou imediatamente que José fosse trazido à sua presença no grandioso palácio real. Diante do imponente faraó, José permaneceu com humildade, mas também com confiança na orientação divina. O faraó narrou o seu sonho misterioso, e José ouviu atentamente cada detalhe, buscando a sabedoria que vinha do alto. Com o auxílio de Deus, José revelou o significado oculto do sonho. 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de severa escassez. Ele aconselhou o faraó a armazenar grãos durante os anos de abundância para que o Egito pudesse sobreviver aos anos de fome que estavam por vir. Impressionado pela sabedoria e discernimento de José, o faraó reconheceu que ele não era apenas um intérprete de sonhos, mas também um homem de grande visão e capacidade administrativa. Sem hesitar, o faraó nomeou José como governador supremo do Egito, confiando-lhe o importante cargo de preparar a nação para os tempos difíceis que se aproximavam. Assim, José, o jovem escravo que fora lançado na prisão, foi agora elevado ao mais alto posto de autoridade no reino do Egito. Sua jornada extraordinária, de humilhação à honra, era um testemunho do poder de Deus em transformar destinos e usar pessoas comuns para realizar grandes feitos. Enquanto a fome se espalhava pela terra, os irmãos de José, sem saber que estavam se aproximando de seu próprio irmão, viajaram para o Egito em busca de comida. Eles estavam desesperados, famintos e temerosos pelo futuro incerto que os aguardava. Ao chegarem ao Egito, os irmãos foram encaminhados para a presença de um homem poderoso e influente, o governador do Egito, a quem deveriam pedir por comida. Mal sabiam eles que esse governador era o próprio José, cujo destino havia sido transformado por Deus desde os dias em que foram separados pela traição. Quando os irmãos se aproximaram do governador para fazer seu pedido, eles o encontraram em sua majestade, sentado em seu trono com vestes reais.
Eles se curvaram diante dele, sem saber que estavam cumprindo a profecia dos sonhos de infância de José, nos quais eles se curvavam diante dele como feixes de trigo. José, vendo seus irmãos diante dele, ficou emocionado. Ele os reconheceu imediatamente, mas decidiu manter sua identidade em segredo por um tempo. Ele queria testar o arrependimento e a sinceridade deles antes de revelar quem ele era. Assim, os irmãos de José, sem saber que estavam diante do irmão a quem haviam traído e vendido como escravo, imploraram por comida e misericórdia. E José, com um coração cheio de amor e perdão, começou a tecer os fios do destino, preparando-se para o reencontro emocionante que estava por vir. A emoção transbordava no coração de José enquanto ele olhava para seus irmãos, finalmente prontos para revelar sua verdadeira identidade. Com lágrimas nos olhos, ele disse suavemente: "Eu sou José, seu irmão, a quem vocês venderam como escravo." Os irmãos, atordoados e temerosos, mal podiam acreditar no que ouviam. Mas ao invés de sentir raiva ou buscar vingança, José os abraçou com amor e perdão. Ele os tranquilizou, dizendo-lhes que não guardava rancor em seu coração, pois entendia que tudo o que havia acontecido fazia parte dos planos de Deus para a sua vida e para a nação de Israel. José então convidou seus irmãos a viverem com ele no Egito, onde teriam proteção, alimento e prosperidade durante os anos de fome que ainda estavam por vir. Ele garantiu-lhes que não só perdoava suas ações passadas, mas também os acolhia como membros queridos de sua família. Os irmãos, com lágrimas de gratidão nos olhos, aceitaram a oferta de José. E assim, o perdão e a reconciliação transformaram a dor do passado em esperança para o futuro. Unidos novamente, a família de José embarcou em uma jornada de cura e renovação, fortalecida pelo poder do perdão e da graça divina.